Olá, querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Simone Silva, que junto com você está estudando um pouco mais sobre a matemática. A aula de número 43 fala sobre igualdade, sob o título Que mal tem ser igual? O nosso objeto de conhecimento é composto por duas partes. A primeira, igualdade entre números, maior que e menor que. A segunda, relação de igualdade matemática para determinar valores desconhecidos na resolução de problema. Antes de iniciar, organize todo o seu material, coloque a atenção aí do seu lado como a sua companheira, escolha um lugar calmo e lembre, a atenção dobrada na aula fará com que você tenha um bom desempenho no simulando que estará realizando em breve. Vamos então à aula? Igualdade é a sentença matemática onde vai sempre estar presente o sinal de igual. Então, a partir daqui, você já sabe, todas as vezes que você vir uma sentença matemática e o sinal de igual estiver lá, saiba que é classificada como uma igualdade. A igualdade, ela possui três propriedades super importantes: reflexiva, simétrica e transitiva. A propriedade reflexiva é como se o número estivesse se olhando no espelho. Ele vai enxergar a ele mesmo. Olha o que diz a nossa cartela. Todo número é igual a si mesmo, ou seja, A é igual a A. Observe a nossa balança. A nossa balança está sem peso nenhum. Nós vamos adicionar aí um peso igual a 5. A balança entrou em desequilíbrio. Por quê? Porque o peso lá, 5, não tem ninguém correspondendo a ele no outro prato. Vamos adicionar aqui agora um peso X. Observou que a balança equilibrou, que o prato ficou na mesma direção nivelado? Isso significa que o peso 5 é igual ao peso X. A próxima propriedade da igualdade é a propriedade simétrica. A propriedade simétrica nos diz o seguinte: dados dois números A e B, se A for igual a B, então B é igual a A. Tirando aí o A e B, que eu sei que você diz que complica um pouco para entender, observe de novo agora as duas balanças. Na primeira, está em equilíbrio. O peso 5 e o peso X estão lá, ó, iguaizinhos, equilibrando a balança. Mas na segunda balança, nós invertemos a posição dos pesos. Primeiro vem o X e o 5. Mas o que você observa? A balança saiu de equilíbrio? Saiu não. Sabe o que isso significa? Que se 5 é igual a x, o x é igual a 5, o que confirma a nossa propriedade simétrica. E a terceira propriedade da igualdade é a propriedade transitiva, que diz o seguinte: dado três números, A, B e C, se A for igual a B, B for igual a C, a lógica, a conclusão que nós temos é que A é igual a C. Para entender melhor, vamos de novo lá nas balanças. Na primeira balança, o que é que nós temos aí na nossa cartela? Ela está em equilíbrio e o peso 5 é igual ao peso X. São iguais porque está em equilíbrio. O peso X da primeira balança passou para a segunda. Ó, observa que ela está ali equilibrada. O X é igual ao peso Y. São iguais. Não esqueça que o X da primeira balança é igualzinho ao X da segunda balança. E lá na última balança, nós temos, então, que o 5 é igual a Y. Entendeu? Para você fixar melhor. Primeira balança, o 5 é igual a X porque está em equilíbrio. Tira o peso da primeira balança, o X, e joga na segunda. O X equilibra com o Y, significa que eles são iguais. Se o X é igual a 5 e o X é igual a Y, a conclusão que nós fazemos é que o 5 é igual ao peso Y. Assim como as propriedades da igualdade são importantes, nós vamos estudar agora dois princípios. Os princípios da equivalência, que são a base no estudo da equação, que em breve vocês irão começar. O primeiro princípio, chamado de princípio aditivo, nos diz que, conforme a tabela, toda igualdade se mantém ao adicionarmos a mesma quantidade de ambos os lados da igualdade. Para você entender melhor, observe o nosso exemplo. 10 mais 3 é igual a 13. Observe que tanto de um lado quanto ao outro foi adicionado o número 7. Ao fazer ali todos os cálculos, realizar todas as operações, o resultado encontrado foi o mesmo,
20. Esteja atento que não são os números que irão se repetir. O que vai acontecer é que o resultado encontrado, depois de você adicionar o mesmo número em todos os dois lados, vai ser igual. Agora, o exemplo B, nós vamos ter aí 15 mais 35 é igual a 50. Tanto em um lado da igualdade quanto do outro vai ser subtraído, vai ser retirada a quantidade 20. O que acontece? Lá no final, a quantidade vai ser a mesma, 30 igual a 30. Então, esse é o nosso primeiro princípio da equivalência. O segundo princípio da equivalência é o princípio multiplicativo. E conforme a cartela, olha o que ele nos diz. Toda igualdade se mantém ao multiplicarmos ou dividirmos uma mesma quantidade de ambos os lados da igualdade, mas esteja atento. Existe um número aí que não vai poder dividir os lados da igualdade, que é o número 0. Por quê, caro aluno? Porque não existe divisão de nenhum número por 0. Para você entender melhor, olha o exemplo A. Nós temos aí 3 mais 2 igual a 5. Lógico, 5 é igual a 5. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os dois lados por 5. Vai ficar 15 mais 10, porque o 5 multiplicou tanto pelo 3 quanto pelo 2, igual a 25. Porque o 5 multiplicou pelo 5 que está após o sinal da igualdade. O resultado, 25, é igual a 25. Deu igual. Lembre do que eu falei anteriormente. Não são os números que se repetem, o valor final que dá igual. Mais um exemplo, a letra B, nós temos 12 mais 18 igual a 30. Realizando os cálculos, 30 é igual a 30. Usando agora a divisão, tanto no primeiro lado da igualdade quanto no segundo lado da igualdade, nós vamos realizar a divisão por 6. 12 dividido para 6, 2. 18 dividido para 6, 3. 30 dividido para 6, 5. 2 mais 3, 5, que vai ser igual a 5. Só chamando mais uma vez a sua atenção. Não são os números que vão se repetir. Os números que apareceram logo lá no início do exemplo não se repetem. O que vai ser conservado ali é a igualdade de resultados. Agora eu tenho uma notícia que vocês vão amar. Nem sempre nós vamos conhecer todos os números envolvidos numa igualdade. Existem valores desconhecidos. O que é que se faz quando nós temos valores desconhecidos aí? Como diz a nossa cartela, nós podemos utilizar símbolos ou letras, que também são chamadas de incógnitas, para determinar valores desconhecidos em uma igualdade. Usando o princípio aditivo que nós estudamos anteriormente, nós vamos aí resolver o primeiro exemplo, que é para determinar o valor do triângulo. Observe a sentença matemática, triângulo mais 5 é igual a 23. Se nós queremos só o valor do triângulo, nós temos que tirar dali o número que está próximo a ele, que é o mais 5. Nós vamos adicionar menos 5 em cada lado da igualdade. Triângulo mais 5 menos 5 é igual a 23 menos 5. Mais 5 menos 5 são os termos opostos. Cancela, elimina e efetuamos a subtração. 23 menos 5, onde nós teremos que o valor do triângulo é 18. O próximo exemplo, para você entender melhor, diz: qual o valor da maçã? A sentença matemática é menos 9 mais a maçã é igual a 16. Perceba que é só o valor da maçã, então aquele menos 9 não é bem-vindo ali. O que vamos fazer? Vamos adicionar mais 9 em cada lado da igualdade, vamos cancelar os termos opostos e vamos efetuar a adição. Então, a maçã é igual a 16 mais 9, que dá 25. Então, valor desconhecido, nós também usamos multiplicação e divisão, o princípio multiplicativo. Olha o que diz a nossa cartela. É possível também calcular o valor desconhecido de uma igualdade utilizando as operações de multiplicação e divisão. Vamos aqui, então, ao nosso primeiro exemplo. Qual o valor do triângulo na igualdade a seguir? Triângulo dividido por 2 é igual a 7. Lembre que a gente não quer saber o valor da metade de um triângulo. Nós queremos saber o valor total. Então, vamos eliminar essa divisão. Multiplicamos toda a igualdade por 2. Triângulo sobre 2 vezes 2 igual a 2 vezes 7.
Simplificamos a fração, eliminamos ali o 2 que está ao lado do triângulo pelo denominador e multiplicamos 2 por 7, onde o valor do triângulo será 14. O próximo exemplo, calcule o valor da maçã na igualdade. 6 vezes a maçã é igual a 54, queremos só o valor da maçã, eliminar o 6. A operação contrária à multiplicação, divisão. Então, vamos dividir toda a igualdade por 6. 6 dividido por 6 vai restar ali só uma maçã. 54 dividido por 6, 14, que será o valor da nossa maçã na questão. O que devemos fazer quando aparecem as 4 operações na igualdade e temos um valor desconhecido? Vamos observar o primeiro exemplo para você entender melhor. Determine o valor desconhecido do emoji na igualdade a seguir. Aí nós temos 3 vezes o emoji mais 8 igual a 35. Usando o princípio aditivo e multiplicativo, adicionamos em cada membro o termo menos 8, efetuamos a subtração em cada lado da igualdade, dividimos toda a igualdade por 3, simplificamos a expressão e teremos o valor do emoji igual a 9. O próximo exemplo também vem fixando isso melhor. Quanto pesa o tijolo na igualdade a seguir? Observe, vamos multiplicar toda a igualdade por 2, vamos efetuar as multiplicações e divisões e vamos passar até a seguinte igualdade conforme você vê na nossa cartela. Agora, nós vamos tirar um tijolo de cada igualdade para chegarmos ao valor final, ao peso do tijolo. Fazendo todos os cálculos, descobrimos que o tijolo pesa 2 quilos. Para exercitar tudo aquilo que nós vimos nessa aula contraturno, agora nós vamos ao nosso aplicando. Vamos então agora aplicar, usar tudo aquilo que nós estudamos ao longo da nossa aula contraturno na questão do aplicando, que diz o seguinte: um tambaqui pesa o mesmo que 1/3 do seu peso, mais 6 quilos. Então, qual o peso deste tambaqui? Alternativa A, 3 quilos, alternativa B, 6 quilos, alternativa C, 9 quilos e alternativa D, 12 quilos. Aluno, perceba que aí é um valor desconhecido, então você vai precisar representar por uma incógnita, assim como também você vai fazer uso do princípio multiplicativo, princípio aditivo ou então dos dois. Vamos ver qual é a alternativa correta da nossa questão? O peso do nosso tambaqui é de 9 quilos. Agora vamos ver passo a passo como se chegou a esse resultado. Lembre que toda igualdade vai ter uma sentença matemática que representa. Vamos chamar o nosso tambaqui de x. Então, interpretando a questão, temos x é o tambaqui, obedecendo ao enunciado da questão, x é igual a x sobre 3 mais 6. Nós vamos multiplicar toda a igualdade por 3, porque nós queremos determinar o valor do x e precisamos trabalhar essa fração que apareceu aí. Efetuando a devida multiplicação, nós ficamos com 3x é igual a 3x sobre 3 mais 6 vezes 3. Multiplicamos os números e vamos simplificar a fração, tendo como resultado essa próxima igualdade, onde nós vamos adicionar em ambos os membros o termo menos x. Fazendo a adição, nós vamos reduzir os termos iguais na igualdade. E teremos 2x igual a 18, mas lembre, nunca perca de foco, que ele quer aí o valor do x, que representa o peso do tambaqui. Então, 2x precisa ser trabalhado. Para isso, nós vamos dividir toda a expressão por 2. Fazendo a divisão, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1x, 18 dividido por 2, 9. Simplificamos a igualdade e descobrimos que o peso do tambaqui é de 9 quilos. Vamos então agora às considerações finais da nossa aula, caro aluno. Bem, querido aluno, chegando agora às considerações finais da nossa aula, estivemos estudando sobre igualdade e aqui nós vamos retomar os principais pontos que valem a pena você estar atento. Propriedades da igualdade, nós vimos que são 3. Nós temos a propriedade reflexiva, simétrica e transitiva. Não esqueça, a propriedade reflexiva, o número é igual a ele mesmo.
Na propriedade simétrica, são dados dois números. Se A for igual a B, B será igual a A. E a propriedade transitiva são dados três números, A, B e C. Se A for igual a B, B igual a C, intuitivamente o A será igual a C. Mas nós vimos também que na igualdade, em algumas situações, aparecem os valores desconhecidos. E para nós estarmos resolvendo essa igualdade, nós precisamos representar o valor desconhecido por alguma letra, que é chamada de incógnita, e nós precisamos lançar mão, fazer uso dos dois princípios da equivalência, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. No princípio aditivo, nós podemos estar trabalhando com a adição e a subtração, e no princípio multiplicativo, com a multiplicação e a divisão. E é importante que você esteja ligado de que os dois princípios da equivalência são fundamentais quando você estiver estudando equação para compreensão e resolução das questões. Estamos aí quase finalizando a nossa aula, mas não esqueça que você tem uma missão super importante. Siga o nosso canal no YouTube, nos siga na rede social, @Contraturno Digital. Caro aluno, muito obrigada pela sua companhia e aguardo você na próxima aula. Forte abraço!